Para que serve inclinar a cabine de um caminhão? O que é que os motoristas e os mecânicos precisam ver ali embaixo que não se pode ver de fora? Pode parecer um gesto simples, quase rotineiro, mas por trás desse movimento esconde-se uma das chaves mais importantes da engenharia dos caminhões pesados. Uma lógica que só se entende quando se a vê em ação. E se alguma vez você viu um caminhão americano estacionado com sua enorme frente basculando para frente, sabe que a cena tem algo hipnótico. A cabine se inclina, abre-se como uma comporta gigantesca e, de repente, fica exposto um motor descomunal, como se o veículo estivesse revelando seu verdadeiro coração. Imagine aquele momento em que um caminhão com a cabine situada atrás de um longo capô fica estacionado em uma área de descanso ao amanhecer, enquanto o motorista aciona o sistema e o capô dianteiro, enorme e pesado, inclina-se em direção ao chão, deixando à mostra um motor tão grande que parece ocupar todo o espaço disponível. O mecânico, ou o próprio motorista, revisa tubulações, correias, filtros, vazamentos e temperaturas, algo que só é possível graças a esse acesso total, a essa abertura ampla que permite ver e tocar cada componente crítico. Esse acesso direto não é casual. Responde a um tipo de projeto muito concreto, com o motor situado na parte dianteira e a cabine deslocada para trás, o que na indústria é conhecido como conventional cab, uma configuração pensada para facilitar o acesso mecânico e suportar as exigências do transporte pesado de longa distância. E a partir daí surge a pergunta-chave: por que os caminhões americanos são projetados para abrir toda a seção frontal dessa maneira? O que leva a indústria a criar um sistema tão grande, tão acessível, tão distinto do que encontramos em um carro ou até mesmo em um caminhão europeu? A resposta não reside em um capricho de design nem em uma questão estética, mas na forma como esses caminhões trabalham e no tipo de exigências às quais se enfrentam todos os dias. Porque um caminhão americano não é pensado para trajetos curtos nem para um uso com paradas constantes, mas para percorrer distâncias enormes durante jornadas prolongadas, com cargas constantes e condições muito variáveis. Nesse contexto surgem motores de grande porte, projetados para percorrer distâncias enormes ao longo de sua vida útil e que precisam de espaço, não apenas para render, mas também para se manter, refrigerar e operar com segurança, uma exigência que termina condicionando todo o conjunto. Daí que o design, conhecido como conventional cab, com a cabine situada atrás do motor e um capô longo à frente, não seja uma escolha estética nem uma tradição cultural sem fundamento, mas uma resposta direta às necessidades reais do transporte nos Estados Unidos. Um ambiente onde as rotas podem se prolongar durante dias atravessando desertos, montanhas, rodovias intermináveis e climas extremos. Com esse cenário de exigência, esse motor de grande porte precisa de espaço ao redor para abrigar todos os seus sistemas periféricos, múltiplos filtros, tubulações volumosas, grandes intercoolers, acessórios externos, bombas e especialmente um sistema de refrigeração descomunal, porque neste tipo de caminhão, a refrigeração é fundamental. Em um caminhão americano, o radiador é enorme, muito maior do que o de qualquer automóvel, e está acompanhado por um ventilador de grande diâmetro que requer um espaço frontal considerável. Toda essa arquitetura não poderia ser compactada sem afetar a confiabilidade do veículo. A essa lógica construtiva soma-se outra razão fundamental: a manutenção diária. Porque os caminhões são, em sua maioria, pensados para que o próprio motorista ou o mecânico acessem rapidamente a maioria dos componentes do motor. Uma frente que se abre por completo permite revisar níveis, buscar vazamentos, checar tensões e detectar problemas sem a necessidade de desmontar partes da cabine. Esse acesso direto é uma vantagem enorme em operações longas, onde cada minuto conta. Daí que o design inclua um capô grande que se inclina para frente, deixando exposta toda a frente do motor com uma facilidade que seria impossível em um caminhão sem capô longo. Esse mesmo design tem ainda uma consequência importante em termos de segurança. O capô proporciona uma zona de deformação que absorve impactos frontais antes que cheguem à cabine. Em caso de colisão, essa estrutura adicional atua como um colchão mecânico, aumentando a proteção do motorista. É uma camada de segurança passiva que faz parte do DNA do caminhão americano. Em um carro, tudo isso não é necessário. Os motores são menores, as cargas mais reduzidas e o acesso frontal é suficiente para as tarefas básicas.
Mas em um caminhão projetado para trabalhos pesados e percursos intermináveis, o motor precisa de um ambiente amplo, ventilado e acessível. E esse ambiente é, precisamente, o capô. No entanto, ainda não entramos no mais importante, a magnitude real do motor que se encontra sob esse capô, um motor que não é apenas grande, mas verdadeiramente monumental, porque é sua arquitetura interna e seu equipamento externo que explicam por que o caminhão precisa de tanto espaço frontal. Então, o que faz com que o motor de um caminhão americano alcance esse tamanho e o que há dentro desse bloco que exige tanto espaço para funcionar com confiabilidade? A resposta não está em um número específico nem em um único componente, mas no tipo de trabalho para o qual esse motor foi concebido. Um trabalho contínuo, exigente e prolongado, onde a prioridade não é a leveza nem a eficiência pontual, mas resistir durante horas, manter a confiabilidade e suportar cargas extremas sem margem para falha. Para imaginar a escala real, basta pensar na arquitetura básica desses motores, porque frente a um carro típico, aqui entramos em outra liga, blocos de mais de uma dezena de litros de cilindrada pensados para sustentar um trabalho constante e exigente. São motores longos e pesados, carregados de sistemas montados externamente, turbos de grande porte, intercoolers com tubulações de grande diâmetro, filtros de ar descomunais, bombas, compressores de ar para o sistema pneumático e alternadores muito mais potentes do que os de qualquer carro. Um conjunto que não é compacto nem pode ser, já que cada elemento está dimensionado para suportar um trabalho contínuo sob carga pesada. Esse tamanho não é um capricho, mas uma necessidade. Para mover um caminhão carregado a velocidade constante durante quilômetros e quilômetros, é necessário um fluxo de ar gigantesco, uma combustão eficiente e um sistema térmico capaz de dissipar quantidades enormes de calor. É por isso que esses motores requerem espaço ao redor. Precisam de radiadores grandes, ventiladores de diâmetro superior e rotas de ar limpas que garantam uma refrigeração constante. Um motor de carro pode se permitir um espaço reduzido, um motor de caminhão nunca. Mas, além da refrigeração, está a manutenção. Um motor tão grande abriga dezenas de pontos de inspeção e requer intervenções frequentes. Níveis de óleo, possíveis vazamentos, correias, tensões, linhas de combustível, sistemas elétricos, tubulações de admissão e escape. Tudo deve poder ser revisado rapidamente. Se esses componentes estivessem escondidos sob uma estrutura difícil de desmontar, cada revisão demoraria horas e complicaria a vida do motorista e do mecânico. Todo esse planejamento exige ainda uma robustez estrutural muito concreta. Os componentes são maiores porque devem suportar um esforço imenso, com pistões de maior tamanho, virabrequins reforçados, cabeçotes com múltiplas válvulas e sistemas externos que não podem ser comprimidos sem comprometer a resistência. Por essa razão, cada peça ocupa seu lugar com um propósito funcional claro, e reduzir o espaço seria reduzir a durabilidade do motor. Imagine a cena. O mecânico abre a frente do caminhão e se encontra frente a um motor colossal, com tubulações grossas, correias enormes e um ventilador que parece uma hélice. Tudo está à vista e ao alcance, e aí a escala se torna evidente. Não é um motor pensado para ser bonito nem compacto, mas para ser acessível, confiável e capaz de funcionar sob cargas extremas. Essa evidência conduz a uma verdade essencial. Um motor assim não pode ser alojado em um espaço pequeno, nem ser atendido a partir de uma abertura reduzida. Precisa de acesso frontal completo e uma abertura ampla que permita ver e trabalhar sobre cada detalhe. E é aqui que surge a verdadeira questão. Se o motor é um colosso que precisa de tanto espaço e acesso, como se abre realmente toda a frente do caminhão para poder trabalhar sobre cada uma de suas peças? A resposta não está em um detalhe pontual, mas em uma solução estrutural que permita liberar todo esse volume de uma só vez. Quando o motor ocupa cada centímetro disponível e está rodeado de sistemas críticos, o acesso parcial deixa de ser uma opção viável. Inclinar a cabine ou bascular à frente não é um movimento improvisado, mas o resultado de um mecanismo cuidadosamente pensado. Em muitos modelos, a frente completa está montada sobre pontos de giro situados na parte inferior, o que permite que todo o conjunto bascule para frente em bloco e deixe o motor completamente exposto. Um movimento que, além disso, costuma ser assistido por pistões hidráulicos ou molas a gás para compensar o peso do sistema, enquanto os bloqueios de segurança garantem que não possa se fechar acidentalmente durante a manutenção.
Esse ângulo de abertura não é casual, é projetado especificamente para permitir um acesso profundo ao motor, de modo que, ao bascular à frente, o mecânico possa ver imediatamente o radiador, as tubulações de refrigeração, o turbo, o intercooler, as correias, a bomba de água, a direção hidráulica, o alternador, os sistemas elétricos e qualquer possível vazamento ou desgaste. Sem peças ocultas nem zonas inacessíveis, tudo fica exposto como se o caminhão se abrisse em canal para mostrar seu coração mecânico. Daí a vantagem prática, porque enquanto em um carro é habitual ter que retirar proteções, tampas e peças intermediárias para chegar às zonas críticas, em um caminhão basta inclinar a frente para dispor de um acesso direto e limpo. Uma acessibilidade que reduz os tempos de manutenção, facilita reparos urgentes na estrada e permite que os motoristas realizem inspeções rápidas antes de começar a jornada. Algo decisivo em um veículo que depende da confiabilidade, onde cada minuto economizado em uma revisão conta. Imagine a cena. O motorista estaciona no início do dia. Aciona o mecanismo e a frente se inclina suavemente graças ao sistema hidráulico, deixando o motor completamente exposto com tubulações grossas, um ventilador enorme e correias perfeitamente visíveis. O mecânico coloca o bloqueio de segurança e se aproxima com uma lanterna para verificar níveis, tensões e possíveis vazamentos. E em menos de um minuto tem acesso a pontos que em outros veículos exigiriam desmontar painéis ou componentes. Uma demonstração clara de que o design é pensado para trabalhar, não apenas para dirigir. Essa abertura não é apenas uma questão técnica, mas também operacional, uma vez que motoristas e mecânicos dependem dela diariamente para garantir que o caminhão está em condições de enfrentar longas distâncias sem problemas. É uma ferramenta que permite detectar falhas antes que se agravem e reduz o risco de avarias na estrada. E embora o design possa parecer simples, seu impacto na segurança e na eficiência é enorme. Agora que a cabine pode abrir-se completamente e o motor fica à vista em toda a sua extensão, surge a pergunta natural: o que é que os motoristas e mecânicos realmente verificam quando esse colosso fica exposto? A resposta não está em uma lista fechada, mas em uma rotina que se repete todos os dias e que define a confiabilidade do caminhão. Com o motor exposto, a mecânica deixa de ser uma caixa opaca e se torna um conjunto visível, onde cada detalhe pode denunciar um problema antes que se torne uma avaria séria. Para o motorista, a primeira referência é a inspeção diária, uma prática que não é opcional e faz parte do protocolo de segurança. Com a cabine aberta, pode verificar de relance os níveis de óleo e de líquido de arrefecimento, buscando variações que indiquem consumos anormais ou possíveis vazamentos. Também verifica tubulações e condutos, especialmente aqueles que trabalham em zonas quentes do motor e são mais propensos a falhas. Nesse exame, as correias são outro ponto crítico, devem manter a tensão adequada e não apresentar fissuras nem desgaste. Junto a elas, o radiador e o ventilador, peças essenciais em um veículo submetido a longas distâncias, são inspecionados para detectar obstruções ou danos. É aí que entra o papel da manutenção preventiva, a chave para que um caminhão funcione sempre com desempenho máximo. Inclinar a cabine facilita a substituição de filtros de ar gigantes, filtros de combustível e outros elementos que, por seu tamanho, seriam difíceis de remover sem um acesso frontal completo. Permite verificar o estado das polias, inspecionar o turbo e suas conexões e limpar zonas onde se acumula pó ou resíduos que poderiam afetar a eficiência térmica do motor. Em definitivo, essa abertura transforma uma operação complexa em um procedimento rápido e seguro. E quando algo falha, esse sistema de abertura faz uma diferença ainda maior. Reparos que em um carro exigiriam horas de desmontagem. Em um caminhão podem ser realizados de forma direta. Trocar uma correia, substituir uma bomba, verificar uma linha de combustível, reparar um vazamento ou acessar componentes elétricos sem necessidade de remover a cabine. A visibilidade total permite diagnósticos rápidos e precisos, reduzindo o tempo de inatividade do veículo, um fator-chave em uma indústria onde cada hora perdida conta. Mas essa solução, tão comum nesses caminhões, não é a única existente. Em outras regiões do mundo, especialmente na Europa, os fabricantes adotam uma abordagem completamente distinta. Em vez de abrir apenas a frente, a cabine inteira se inclina como uma peça única sobre o motor. Por que em outros lugares do mundo não se abre apenas a frente, mas a cabine completa se inclina como uma peça única sobre o motor?
A resposta tem menos a ver com uma preferência técnica isolada e mais com o contexto em que esses caminhões operam. As condições de circulação, as normas e a forma como se aproveita o espaço influenciam de maneira decisiva a arquitetura do veículo. Os caminhões europeus seguem o conceito cab-over, com a cabine situada diretamente sobre o motor, uma disposição que elimina o capô longo e responde a vários condicionantes práticos. Nesse contexto, a Europa impõe limites rigorosos de comprimento e obriga a aproveitar cada centímetro disponível, de modo que colocar o motor à frente significaria perder espaço útil para a carga. A isso somam-se estradas, cidades e ambientes industriais que exigem raios de giro mais fechados e veículos compactos, o que leva a adiantar a cabine e situar o motor logo abaixo, tornando a basculação completa da cabine a forma mais direta de acessá-lo. Esse design responde também a décadas de evolução, uma evolução marcada pela necessidade da indústria europeia de contar com veículos capazes de se mover por ruas estreitas, curvas fechadas e centros urbanos sem perder capacidade de carga. A arquitetura cab-over resolveu esse desafio, sacrificando o capô, mas ganhando espaço funcional e versatilidade. O que realmente é decisivo, entretanto, é como um mecânico acessa um motor situado literalmente sob a cabine, e é aí que entra o sistema de basculação. A cabine é montada sobre um conjunto de dobradiças frontais ou pivôs estruturais que, assistidos por pistões hidráulicos ou mecanismos equivalentes, permitem elevá-la para frente em questão de segundos, enquanto os bloqueios de segurança evitam qualquer fechamento acidental durante a manutenção e protegem o mecânico enquanto trabalha sob a cabine levantada. Dessa forma, uma vez elevada, o ângulo de abertura torna-se amplo e o motor fica exposto quase como se a carroceria tivesse sido totalmente removida. As vantagens são evidentes. O acesso ao motor é feito a partir de uma posição elevada e com visibilidade clara de injetores, linhas de combustível, cabeçotes e sistemas de admissão e escape, o que faz com que qualquer tarefa que exija profundidade, desde um ajuste mecânico até um reparo complexo, se torne mais direta. Para os mecânicos europeus, essa solução é uma ferramenta indispensável que simplifica operações que, em outro design, exigiriam remover painéis, peças ou até partes estruturais. Assim, torna-se evidente a diferença entre ambos os mundos. Enquanto nos caminhões com capô o acesso é frontal, nos europeus é vertical. São duas soluções técnicas distintas para o mesmo problema. Permitir que o motor, um componente crítico e volumoso, possa ser revisado, mantido e reparado com rapidez e precisão. Mas essa acessibilidade não afeta apenas o trabalho do mecânico, também influencia o dia a dia do motorista, suas rotinas de inspeção, a segurança com que opera o veículo e a forma como se relaciona com a máquina. Como influencia realmente esse acesso, seja frontal ou vertical, na rotina diária e na segurança de quem vive na estrada? Cada jornada começa com uma inspeção cuidadosa. Não é um gesto automático nem uma verificação superficial. É o momento em que o motorista confere que tudo está em condições antes de enfrentar quilômetros de estrada. Ao inclinar a cabine ou abrir a frente, o motor deixa de ser uma massa fechada e se torna um conjunto visível e compreensível. Todo esse controle faz parte da manutenção preventiva, a chave para que um caminhão funcione sempre com desempenho máximo. Inclinar a cabine facilita a substituição de filtros de ar e combustível, permite verificar o estado das polias, inspecionar o turbo e suas conexões e limpar zonas onde se acumulam pó ou resíduos que poderiam afetar a eficiência térmica do motor. Em definitivo, essa abertura transforma uma operação complexa em um procedimento rápido e seguro. Por isso, uma falha na estrada não afeta apenas o motor, afeta a estabilidade do veículo, a carga que transporta e todos os demais usuários da via. Graças ao acesso completo, o motorista pode detectar irregularidades que só se percebem a olho nu. Uma correia levemente desalinhada, um conduto fatigado, um pequeno gotejamento que anuncia um problema maior. É a inspeção manual e visual que proporciona tranquilidade antes de iniciar um trajeto longo. Essa tranquilidade é fruto do design do caminhão, mas também do conhecimento e da responsabilidade do motorista. Porque a experiência desempenha um papel determinante e nem todos ouvem o motor da mesma maneira.
Para quem passa anos na estrada, uma simples mudança no som em marcha lenta pode denunciar um rolamento começando a desgastar-se ou uma correia que perdeu tensão, da mesma forma que uma vibração leve pode indicar uma fixação frouxa ou um cheiro estranho alertar sobre um superaquecimento incipiente. Essa leitura intuitiva não nasce de um manual, mas do hábito, do ofício e da relação cotidiana entre pessoa e máquina, uma relação que a cabine inclinada reforça e facilita, tornando-se um momento-chave do dia. A verificação prévia à viagem, a análise rápida durante uma parada e a constatação final ao encerrar a jornada. Também entra em jogo o papel do mecânico, cujo trabalho depende em grande medida de um acesso claro e direto ao motor, algo que nas oficinas europeias se consegue ao levantar a cabine e deixar à vista injetores, linhas de combustível, cabeçotes e sistemas de admissão com uma clareza que acelera os diagnósticos e reduz os tempos de intervenção. Nesse contexto, a interação entre mecânico e motorista, ambos observando o motor exposto, reforça o profissionalismo do ofício, já que nada fica oculto e tudo o que é importante está diante deles, pronto para uma revisão minuciosa, de modo que a abertura acaba funcionando como uma ponte natural entre o uso diário do caminhão e sua manutenção técnica. E é a partir dessa relação direta entre pessoa e máquina que se entende o conjunto. Ao longo deste percurso, atravessamos tudo o que está por trás de um gesto que de fora parece simples, inclinar a cabine de um caminhão. Vimos seus motores gigantescos, a necessidade de espaço para resfriá-los, os sistemas que rodeiam o bloco, o mecanismo que permite abrir toda a estrutura frontal e as razões operacionais que exigem inspeções completas antes de cada jornada. Também compreendemos por que existem diferentes designs em distintas regiões do mundo e como essa arquitetura influencia diretamente o trabalho real de quem vive na estrada. E, acima de tudo, vimos como o fator humano transforma essa ação em algo essencial para a segurança e a confiabilidade do caminhão. A ideia central é clara. Inclinar a cabine não é um capricho nem uma excentricidade do design, mas uma solução criada para que tudo o que mantém o caminhão vivo seja acessível, revisável e reparável rapidamente. Quando se trabalha com um motor enorme submetido a longas horas de esforço, rodeado de sistemas que dependem de temperaturas e pressões estáveis, o acesso total deixa de ser um conforto e passa a ser uma necessidade real, uma diferença decisiva entre um caminhão capaz de percorrer milhares de quilômetros sem problemas e outro que poderia parar devido a falhas perfeitamente evitáveis. Mas essa ação não tem valor apenas pelo que revela mecanicamente. Sua importância reside também na relação entre pessoa e máquina. O motorista, com sua rotina diária de inspeções, confia na abertura da cabine para verificar se tudo está em ordem. O mecânico, por sua vez, precisa dessa visibilidade total para diagnosticar com precisão. E o sistema, em seu conjunto, permite que ambos trabalhem sabendo que têm acesso completo ao coração do veículo. Portanto, a confiabilidade de um caminhão não depende apenas de sua engenharia, mas também do profissionalismo de quem o opera e mantém. Inclinar a cabine é, na realidade, abrir aquilo que torna a viagem possível. Abrir o motor, abrir as informações necessárias para tomar decisões e abrir a segurança que sustenta cada trecho da estrada. É um momento silencioso, técnico e profundamente humano que garante que o caminhão possa seguir adiante com estabilidade e confiança. Se quiser continuar descobrindo como funcionam essas máquinas que movem o mundo e entender seus segredos mecânicos e operacionais, você pode se inscrever para não perder os próximos vídeos. Há muito mais para explorar e cada sistema tem sua própria história. Nos vemos na próxima viagem.